Olá, já estamos ao vivo, estamos iniciando mais uma live aqui no canal Gabriel Lima Refrigeração. Antes de mais nada, deixa eu perguntar para você que está me acompanhando aí, a galera está chegando, como que está o áudio? Você consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem? Coloque aí agora no comentário, tá? Coloque aí agora no comentário, para a gente saber se está tudo ok, para a gente poder dar continuidade. E claro, eu vou pedir para compartilhar essa live, hein? Compartilhem essa live para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas com esse conteúdo sensacional. Hoje um conteúdo bacana, vale a pena conferir. Vale a pena conferir. Coloquem aí nos comentários, tá, pessoal? Coloquem aí para a gente saber se está tudo ok. Comentem aí. Hoje tem a presença de um convidado super especial. Está sempre aqui no canal, mas com certeza vocês vão gostar demais da presença dele aqui. Vamos ver o que a galera está comentando. Comentem aí, pessoal, se estiver tudo ok com o áudio, para a gente poder dar continuidade. A galera tá chegando, coloquem no comentário se está tudo ok aí com o áudio, se vocês conseguem me ouvir bem. Tá assistindo aí a live? Não, né? Oi? Tá entrando, a galera aqui também vai conferir se está tudo ok, tá? Vamos ver se todo mundo consegue nos assistir, nos ouvir bem. Comentem aí. 8 pessoas agora nesse momento. Vamos pedir para o pessoal chegar, vem para cá, traz a galera, compartilhem aí essa live para a gente atingir o máximo de pessoas com esse conteúdo sensacional. Hoje tem uma dica, um concerto que eu fiz aqui na bancada, que vocês vão entender toda a dinâmica, todo o processo e também como identificar aí o reparo. A galera está comentando, tudo ok, muito legal, show de bola, bacana, beleza. Então vamos compartilhar, pessoal, compartilhem essa live, compartilhem, por favor, nos grupos que você tem para a gente atingir o máximo de pessoas, com os colegas, com os amigos, para a gente mostrar um concerto que eu fiz aqui, uma dica sensacional. Hoje tem a presença de um convidado super especial aqui no canal. Beleza, a galera comentando. Show de bola, ficou tudo ok com o áudio. Show de bola. Para você que está chegando aqui agora, eu não posso deixar de me apresentar. Eu me chamo Gabriel Lima. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos aqui a Quarta do Conhecimento, uma aula sensacional. Hoje está sendo ao vivo, onde você pode assistir um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade sobre reparos de placas eletrônicas de ar-condicionado split inverter. Então, se você quer aprender, se você quer entrar para esse segmento, você precisa seguir esse canal, que traz cada vez mais dicas sobre esse assunto, tá bom? E você que está aqui me assistindo, não deixe de deixar o like aí, né? Não esqueçam de deixar o like para a gente saber que você está gostando desse conteúdo, tá bom? E para todos os outros que querem apoiar esse canal, não deixe também de apoiar esse canal pagando um valor bem baixinho, R$ 7,99 por mês. Você apoia esse canal para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade para você que quer aprender sobre as placas inverter, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui para vocês conhecerem, né? Acredito que todos vocês já conheçam o nosso convidado especial. Esse cara é sensacional. Esse cara, eu costumo falar que ele me adotou, né, como filho na eletrônica. Olha aí que interessante. Mas ele é um cara fantástico, sensacional. Ele tem muito conhecimento e ele tem muita coisa para passar para todos vocês que me acompanham aqui agora. Então, vem para cá, Ernesto. Ernesto Júnior, Decol Eletrônica. E aí? Tudo Como é que você bem? está? Boa noite. Olha nós na área aí. Tudo bem, Gabriel? Firmeza? Tudo bom, tudo sensacional, tudo bacana. Ernesto, mais uma vez, deixa eu agradecer pelo você ter aceitado o convite, estar aqui participando dessa live. E eu queria acredito que todo mundo já te conheça, mas eu queria que você se apresentasse, falasse fale o que você faz, para a galera te conhecer aí, e fale do canal Decol Eletrônica, né? Beleza, obrigado pelo convite. Mais uma vez, agradeço de coração. Você sabe que você mora no meu coração, você é meu parceiro, meu sócio. Tamo junto.
E é isso aí, Ernesto Vicente, eu sou técnico, né? Trabalho com eletrônica, sou técnico industrial, né? Técnico em eletrônica. Trabalho com eletrônica já há alguns anos, um pouquinho. Quantos anos? Pouquinho, sei lá, desde criança. Toda a minha vida eu fiz eletrônica e passei por diversas áreas até cair na área da climatização. E hoje eu trabalho exclusivamente com conserto de placas de ar-condicionado inverter, né? Num modelo que eu criei aqui na cidade, apoiando os instaladores, né? Que é uma demanda muito grande, uma dificuldade muito grande a eletrônica para quem é da refrigeração, para quem é mecânico, né? Então a gente desenvolveu esse trabalho aqui e a gente trabalha assim em parceria já há muitos anos, fazendo consertos de placa do ar-condicionado inverter, né? Que é uma antiga novidade aí no mercado, né? Antiga novidade, é verdade, né? Não é? São pelo menos mais de 10 anos só aqui no Brasil, né? Sim, bastante tempo já, né? Que chegou por uma marca famosa aí e chegou e ficou, né? Nunca mais foi embora. Tá aí até hoje. É verdade, é verdade. Ernesto, agora que eu lembrei de uma coisa, esqueci de transmitir a live pelo canal da Decol Eletrônica. Depois tem que compartilhar lá essa live para você também postar lá para a galera poder acompanhar, né? Então, para todos vocês que ainda não conheciam e para vocês que já conhecem, Ernesto está aí na área, grande fera dos reparos das placas de ar-condicionado inverter. Conheci ele aqui através da internet, a gente se tornou grandes amigos, todo dia a gente se fala, bate papo, fala sobre placa, e isso é sensacional, ele me conhece, eu já fui na casa dele, estou sempre dando um passeio lá em São Vicente. Agora, como é que está aí, Ernesto, nesse início de verão, como é que está a expectativa para os serviços de reparo de placa? Como é que você vê aí esse verão que vai iniciar? Que, na verdade, começou ontem, né? É um verão recém-nascido. Aqui na região tá iniciando agora, né? Mês de dezembro é o início do verão. Mas, assim, foi bom o ano inteiro. Até outro dia estava conversando isso com um colega aqui da refrigeração. Ele falou: o verão ainda está começando, tá no início e tal. E aí tem a sazonalidade, né? E tal. Eu falei, cara, para mim não teve. Esse ano de 2021 não teve sazonalidade, não. E aí o que aconteceu foi que nesse início de verão foi uma explosão do serviço aqui para mim, gigantesca, né? Então aumentou muito. Eu estou com muito serviço, realmente, independente de calor ou não, a gente está com serviço. Nossa, hein? Bacana, bacana. Ernesto, hoje te convidei aqui para participar dessa aula, para a gente falar sobre um defeito que eu peguei há pouco tempo, que eu acredito que muitos que estão reparando placa talvez não tenham prestado atenção para esse circuitozinho simples que tem na placa da evaporadora utilizado na Midea, tá? Eu até preparei uma apresentação, estou jogando ela aqui na tela, estou preparando para ela aparecer aí na tela, para a galera saber aí sobre um determinado segmento do circuito da comunicação. A gente vai falar aqui da Midea, né? Midea, Carre, Springer, é bem simplesinho esse circuito, mas todas elas têm algum tipo de circuito que gera uma tensão de referência, tá? Para comunicação. A LG, por exemplo, tem aquele circuito lá que gera, se eu não me engano, 70 volts, né? Tem algumas outras que também têm outras referências, mas a Midea ela tem um circuito muito específico nas placas de evaporadora, tá? Um circuito que pode dar problema, eu já peguei, na verdade, a maioria das vezes que eu peguei problema, de fato, na comunicação era nesse circuito, tá? Então, para um circuito que gera, sim, problema, que é importante avaliar, e eu queria, eu já comentei... Antes, deixa eu perguntar, que eu não entendi. Você falou do circuito de comunicação, o que é o circuito de comunicação? Boa pergunta, né?
Eu tenho até aulas aqui no canal falando bastante sobre circuito de comunicação, mas assim como eu e você, a gente está aqui conversando, assim como eu e você aqui... Jonathan, o Rodrigo falou que a porta está fechada lá. Assim como está eu e você aqui conversando, as duas unidades, tanto a unidade interna quanto a externa do ar-condicionado, elas também conversam, né? Aqui a gente utiliza palavras, frases para a gente poder se comunicar. E utiliza principalmente a voz aí para gerar som, para a gente poder ter uma conversa. As placas eletrônicas, elas não conversam da mesma forma, elas utilizam aí como parâmetro a principal linguagem, que é a linguagem binária, que ela utiliza como parâmetro para fazer a comunicação, para que haja conversa, e isso acontece por meio de sinais elétricos, tá? Não tem som, não tem luz, né? Não que a gente possa ver, mas é através de sinais elétricos. E ali ocorre uma conversa, muitas das vezes por um único cabo, entre a unidade interna e a unidade externa das duas placas. Mas você pode complementar com mais coisa que eu sei E que aí você é sabe. esse circuito que pode dar defeito. Antes de continuar, deixa eu só, que não ser mal educado aqui, dar boa noite também aí pro pessoal aí. Fica à vontade. Evelyn Oliveira, hein? Essa aí é figurinha fácil aqui nas Em lives todas. do... Boa noite. Não Raimundo perde Rocha. uma. Renato Paiotti. Olha aí, o Gabriel, quem está aqui, quem deu prazer para nós aqui de apreciar a nossa live aqui. Renato Paiotti, grande Renato. Trabalha aí junto aí no INBC, Instituto Newton C. Braga aí, tá bom? Aproveitando, falando do Renato, eu já vou aqui me aparecer aqui, aproveitando, ó. O que tem aqui na minha mão, ó, Gabriel? Nossa, cara, quando eu fiquei sabendo disso que aconteceu, cara, fiquei muito feliz, muito contente, por dois motivos, Ernesto, dois motivos. O primeiro deles é ver um profissional que tem muita experiência sendo aí valorizado, mostrando o seu trabalho. Então, isso para mim é muito legal. E o outro motivo é ver que o segmento do reparo das placas de ar-condicionado está começando a aparecer. E aí, isso é um marco histórico, né? A primeira vez que a gente tem uma matéria falando sobre os reparos das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter em uma revista super conceituada, que está aí, cara, isso aí existe há muito tempo, essa revista. Quem ainda não conhece o Instituto Newton C. Braga, precisa conhecer, porque tem muito conteúdo legal, além das revistas, tem muito conteúdo disponível na internet. Os artigos são sensacionais. E na edição desse mês, né, nós temos aí um artigo falando sobre o Também, né, reparo. além de grandes autores aqui, que só tem fera aqui, eu sou uma sardinha aqui no meio de peixe grande pra caramba aqui, só tem fera. Instituto Newton C. Braga é uma lenda, né, na eletrônica. Para quem é da eletrônica, tem que conhecer. Para dizer que é da eletrônica, tem que conhecer Newton C. Braga, né, e todos os trabalhos que ele possui. São milhares de artigos, aqui, cara. Milhares. Pelo mundo inteiro, hein? Diga-se de passagem, eu já falei que a gente tem que botar isso no Guinness, porque acho que tem publicações aí, longevidade e quantidade de publicação está no mundo inteiro, Newton C. Braga, traduzido em tudo quanto é língua. Essa revista está disponível lá no site para a galera. Olha aí, olha o Jonathan perguntando onde eu posso comprar, onde eu posso comprar. No site lá você está disponível para você baixar e ler, tá? Pode fazer pedido lá no site, né? Pode comprar, tem lá. Então, isso aqui, eu tenho um orgulho de falar disso aqui, porque realmente eu venho já há algum tempo difundindo e divulgando para a galera da eletrônica, no meio técnico, no meio dos técnicos de eletrônica, a questão da climatização, a questão do ar-condicionado inverter, né, como a gente popularmente fala aí, que realmente é um segmento que cai muito bem para o técnico de eletrônica, esse segmento da climatização, né? Cai muito bem. Então, eu tenho aberto os olhos já há algum tempo aí, agora a gente teve o prazer de fazer
esse artigozinho aí, dando uma pincelada, né, mostrando um pouco que tem um potencial gigantesco esse mercado aí, né, e é super necessário, está precisando. Então tá aí, a galera que se interessar de eletrônica ou não, a revista está lá disponível no site INBC, Instituto Newton Sebraga, Vou colocar aqui agora. Vou colocar no chat. Põe o link aí, acha aí o link aí, coloca aí para nós. Renatão Acabei de cara colocar aí que o me link deu do uma site. Força aí. Lá no site vocês conseguem baixar essa revista, tá? Tem a opção também dela impressa, mas acho que tem um custo, né? Ela impressa. É isso aí. Isso, a impressa tem um custo aí, não é muito não, mas tem um custo, chega pelo correio, aí vai chegar assim, bonitinha, tá? Fechadinha, lacradinha, muito bem impressa, muito bacana. É a revista de número 7, não é? Se eu não me engano. Revista de número 7, é o que tá, é novembro, dezembro. Isso tá aí. Aqui, ó. Número 7, novembro, dezembro, é o que tá, que a gente tem aí, falando sobre condicionador de ar inverter aí. Dando uma pincelada aí para a pessoa ganhar a curiosidade aí. Vou colocar aqui o link direto da... Vou colocar o link aqui agora direto da revista, tá? E aí vocês conseguem ver se é o link direto. Tá aí no chat, link disponível, depois vocês copiem o link, que aí vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir aí. Tá fazendo dá para acessar, dá para ler. O site tem muita coisa bacana. Quem ainda é da eletrônica adora, tem muita coisa legal. Quem está aprendendo tem muita coisa legal. Tem curso, tem livro, tem muito bacana. Então tá aí. Darcy da Silva, boa noite. João Cláudio, boa noite. José de Santana Neto, boa noite. Olha, meu vizinho aqui, ó, José de Santana Neto aqui de Cubatão, aqui, ó, pertinho aqui da gente. João Carlos Miola, conheço o Newton Sebraga desde os anos 80, comprava muita revista. É verdade, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos chamar aí Newton, vamos chamar Renato Paiotti aí para fazer uma live com a gente aí, assim que der, hein? Harley Balone, que aí, bacana, amigo da gente, estamos aí, boa noite. Raimundo Rocha. Rafael Cortina. Esse é figura carimbada, isso aí. Esse tá em todas. Tá em todas. Jonathan, boa noite. Domingos Carlos. Boa noite. Tudo bom, Domingos? Desculpa, galera, que a gente tava passando batido. Domingos Carlos, boa noite. Boa noite. Então, se todos bem-vindos e cumprimentados. E aí você falava de... Vamos agendar, é isso aí, Renato. Você falava de comunicação, explicou para a gente que é comunicação, falou que esse circuito costuma dar defeito e que vai dar uma pincelada aí no funcionamento dele, de uma ideia como ele funciona. E aí, conta para nós. Então, eu preparei aqui, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar aqui na tela. Se eu consigo, né? Se o negócio aqui me permitir. Porque para a gente aprender sobre esse circuito aí, como é que faz, ô Gabriel? É importante conhecer bastante. Como faz para conhecer? Sobre os circuitos de comunicação. Eu acredito que hoje a gente tem até os treinamentos específicos, como o meu, por exemplo, mas para a galera entender bastante sobre essa parte da comunicação, é importante estudar um pouco sobre comunicação serial, né? A comunicação serial é algo que é muito importante de se conhecer, né? E principalmente os circuitos que fazem com que aconteça a comunicação entre microcontroladores. Você saber que existe ali... deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Caramba, cara, por que eu não estou conseguindo? Deixa eu ver se... Deixa eu minimizar aqui a página e voltar, ver se eu consigo compartilhar aqui. O fato é que para conhecer, seja esse circuito ou qualquer outro circuito de uma placa de ar-condicionado, seja convencional ou inverter, tem que estudar um pouquinho, né? Tem que se dedicar na área, né?
além da área de eletrônica, outras áreas também aí, né? Ligadas à eletrônica e ligadas à refrigeração, né? Ah, sim, com certeza. Agora eu consegui. Agora sim. Olha. Tá aparecendo aí na tela? Agora você complicou minha vida, vixe. E olha que eu tentei simplificar, não fiz nem circuitos eletrônicos, é apenas um diagrama ali de blocos, de componentes, enfim, para simplificar bastante. Tá parecendo o diagrama de pH para mim. Nossa, não, eu vou explicar. Eu vou explicar, que explicando com certeza vai ficar mais fácil. Coloquei na tela, vou ampliar, Ernesto. Qualquer coisa você entra aqui para fazer algum comentário. Eu vou iniciar agora, tá? Uma explicação. E daqui a pouquinho a gente faz uma pausazinha para a gente fazer alguns comentários. Eu vou explicar isso tudo que eu estou mostrando aí, esse desenho, né? Tem algum comentário antes de eu iniciar, Ernesto? Não, bacana, vai, mete bronca. Você viu ali, né? Tem um pontozinho ali, menos 24, N, enfim. Uma fonte com uma referência negativa. A gente precisa descobrir de onde vem lá. Tem só um fio fazendo a comunicação de um lado para o outro. A galera precisa entender alguns conceitos, principalmente da circulação de corrente elétrica, para conseguir entender. Porque se você imagina o seguinte, a circulação de corrente elétrica é algo que existe através de uma diferença de potencial. Então, se eu tenho um único fio, eu preciso ter uma diferença de potencial de um ponto a outro para que haja uma circulação de corrente, para que tenha pulsos elétricos sendo transmitidos. Eu não tenho como fazer isso sem que haja uma diferença de potencial. Então, esse é o primeiro ponto, e a gente vai iniciar agora falando sobre isso. Eu sei que é meio que irrelevante, mas depois você coloca no seu slide aí a unha interna e externa. Tá, vou fazer aqui agora. A indicação. Ernesto, eu vou jogar o slide agora na tela, mas aí eu vou tirar aqui da tela da live. Aí, se tiver alguma coisa tampando aí as imagens, você me fala aí, que eu amplio aqui, beleza? Tranquilo. Fica à vontade aí. Então, pessoal, eu coloquei aqui, deixa eu até destacar aqui para vocês que estão aqui me acompanhando, é o seguinte. Eu tenho aqui a minha unidade interna, tá? Vou botar uma separação aqui, ó. Tem aqui a minha unidade interna, tá? E eu tenho aqui a minha unidade externa, ok? Eu tenho aqui essas duas unidades separadas, tá? A unidade interna, o pessoal chama de evaporadora, né? E a minha unidade externa, que o pessoal costuma chamar de condensadora. Aqui eu já estou falando das placas eletrônicas, tá? Então, aqui nós temos as placas eletrônicas, os circuitos aplicados às placas, beleza? E aqui eu tenho a placa da unidade interna, do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho a placa da minha unidade externa, né? Então, interna, externa. E aí, o que eu preciso compreender? Eu fiz aqui um diagrama em blocos para que a gente pudesse entender a dinâmica, principalmente a lógica da comunicação, tá? A lógica da comunicação é a seguinte. Eu começo pelo microcontrolador, tá? Que é o circuito lógico, que precisa se comunicar com o outro microcontrolador que tem na outra unidade. E isso daí é o princípio da comunicação. Cada equipamento tem o que nós chamamos de mestre e escravo. Então, ora eu tenho um equipamento ali em algum fabricante que o mestre é a evaporadora e a condensadora é o escravo. Isso principalmente tem como finalidade indicar quem é a unidade que inicia a comunicação, tá? Na grande maioria é a unidade interna. Por exemplo, na minha ideia, que a gente vai abordar aqui, é a unidade interna. É ela que inicia aí
a comunicação. A gente costuma falar que ela é a unidade mestre, né? Ela que vai iniciar a comunicação para que comece ali uma conversa entre as duas unidades, tá? Então, os microcontroladores, principalmente aqui o da unidade interna, que é o que vai iniciar a comunicação, todos eles têm o que nós chamamos de transmissor e receptor, ou RX e TX, né? São dois terminais dedicados do microcontrolador para comunicação serial. Então, eu tenho aqui no microcontrolador da unidade interna o TX, que é um pino dedicado para transmissão de dados. E eu tenho também o RX, que é um pino dedicado aí a receber dados, receber informações vindas de onde? Lá do outro microcontrolador. Então, por isso, eu coloquei ali a setinha amarela para os dados que são transmitidos e a setinha verde para os dados que são recebidos pelo microcontrolador da unidade interna. Na unidade externa, também eu tenho lá um pino dedicado à transmissão de dados e tem um outro pino dedicado a receber aí os dados, que a gente vai falar que é o nosso RX. Então, eu tenho um TX e um RX em cada um aí dos microcontroladores. Por exemplo, o que sai no TX do microcontrolador da evaporadora, no transmissor do microcontrolador da evaporadora, tem que chegar lá no RX, lá no receptor do microcontrolador da condensadora, tá? E tudo isso acontece por um único cabo, tá? Um único cabo onde nós temos a transmissão de informação, tanto da evaporadora para a condensadora, quanto da condensadora para a evaporadora. Por ser um único cabo, as duas unidades não ficam se comunicando simultaneamente. Elas conversam de maneira da seguinte forma. Uma fala, a outra escuta. Depois inverte. A que estava falando passa a escutar e a que estava ouvindo passa a falar. Dessa forma, as duas podem se comunicar por um único cabo. Então, um único cabo é utilizado nesses casos para que aconteça a comunicação, ok? Primeiro detalhe que é importante a gente saber. Esse circuito ele é dividido em 3 partes. Juntando toda a parte da comunicação, o circuito ele é dividido em 3 partes. Existe o circuito lógico da unidade interna. O circuito lógico aqui, ó, da unidade interna. Deixa eu apagar aqui. Fazer de novo. Aqui, pronto. O circuito lógico da unidade interna, ele existe aqui, tá? Nesse circuito, nós temos circulando ali nos componentes uma tensão e uma corrente referente à malha de alimentação, geralmente 5 volts, que alimenta o microcontrolador. Então, eu tenho aqui 5 volts em corrente contínua, vindo aí da fonte da placa da evaporadora, essa tensão de alimentação do micro, ela vai transitar ali nos componentes até a parte ali inicial do optoacoplador, que é o componente que faz a isolação, tá? Para que a gente não tenha uma ligação elétrica, tá? Não existe uma ligação elétrica do circuito lógico da unidade interna, seria o microcontrolador e seus componentes, com o circuito intermediário da comunicação. Quem causa aí essa isolação é o optoacoplador. Então, o optoacoplador ele vai isolar para que um lado ali a gente tenha apenas tensão no nível lógico, para que não haja nenhuma comunicação com nenhum circuito externo. Ok. E aí nós temos um circuito intermediário, que é esse que eu estou demarcando aqui agora. Esse circuito intermediário aqui, ele é onde nós temos a ligação com o meio externo, é onde acontece a comunicação de fato. Tá? A comunicação de fato acontece aqui, onde nós temos um circuito próprio, existente, isolado, tanto da unidade interna quanto da externa, isolado eletricamente,
para que não haja nenhuma interferência. Imagina, já pensou se os dois microcontroladores fossem ligados diretamente, sem nenhuma isolação, sem nenhum componente intermediário? Imagina, tivesse algum surto, ia toda a tensão entrar na porta do micro. Claro, o micro iria se danificar. Então, por isso, nós temos um circuito intermediário, tá? Um circuito intermediário. Um circuito intermediário que vai trabalhar com uma tensão de 24 volts, tá? Detalhe, fica atento aí. Isso na minha ideia. E nós temos aqui o outro circuito, que já seria o circuito da unidade externa, onde nós temos aí uma tensão, dependendo da placa, em média também 5 volts, tá? Tem placa que é 3,3. Mas nós temos essas 3 etapas. Então, eu apresento isso aqui para vocês porque posso ter um problema na primeira etapa da unidade interna, posso ter um problema na etapa intermediária, de 24 volts, e posso ter um problema na etapa final, que seria já lá na unidade externa, tá? Entendi. E aí, Ernesto, tem algum comentário aí para a gente fazer? Entendi. Fala para mim, desse lado aqui onde está em cima TX e RX aqui, do meu lado esquerdo aqui, que eu estou olhando na tela aqui, esse microcontrolador, aqui? Isso, esse transistinho, isso aqui aí tem um fotoacoplador, outro fotoacoplador, isso tudo está na placa da evaporadora, ou na placa da unidade interna, né? Isso aí, isso aí. Aí eu botei ali o símbolozinho de S, né, que é o terminal elétrico, onde já faz a união com a borneira para interligar com a unidade externa. Tá, aí isso aqui está na placa. Esse circuito é um circuito eletrônico, está lá na placa, faz uma isolação galvânica para não queimar de bobeira aí por surtos e tal. E aí, esse fio que está aí, um S de um lado e um S do outro, esse fio é o que derruba muito o técnico do cavalo, é a interconexão, é a interligação, é o cabo PP que está lá, de um lado para o outro, de uma máquina para outra. Exatamente, exatamente. Esse terminal S aí é o que costuma derrubar muita gente do cavalo, principalmente hoje em dia, com cabos. Que a gente tem uns cabos PP muito bom no mercado, coisa desse tipo. Infelizmente, a gente tem alguns cabos aí que são de origem duvidosa, que com pouco tempo, principalmente na sua região e na minha região aqui, são beira de praia, que tem pouca beira de praia no Brasil, né? São algumas 8 mil algumas centenas de quilômetros. 8 milhares, 8 mil quilômetros só de praia, mas fora isso, o restante vai bem. Então, é isso, pessoal, que costuma muito técnico não se atentar, né? E às vezes fica na dúvida, acha que falha de tudo, todas as vezes que a máquina dá falha de comunicação é placa, né? A gente sabe que na verdade não é. Eu já peguei diversas falhas de comunicação, né? E na grande maioria das vezes não era placa, era cabo, né? Cabeamento. E é importante... Eu tenho muita placa que chega aqui com erro de comunicação, e o técnico tira a placa e chega aqui e fala para mim, não, só pode ser a placa. E aí, quando a gente coloca na bancada, liga, testa tudo, fala, olha, não tem defeito não, cara, tá normal, você tem que voltar lá. E aí o sujeito volta lá, e agora eu faço o quê? Fala, experimenta colocar um cabo por fora, né? Pendura outro cabo novo lá para ver o que acontece. E na maioria das vezes soluciona, resolve, né? Esse é o primeiro teste. Claro, né? A gente olha para a placa, vê se ela tá com um LEDzinho piscando lá, né? Se o LEDzinho estiver apagado, você tem que ver se tem alimentação chegando para ela. Mas, primeiro teste, de fato, para você testar a comunicação mesmo, é botar um cabo por fora. Não tem teste de bater continuidade, de... sei lá, o que o pessoal faz, mas não tem outro teste. O melhor teste que tem é passar um cabo externo, para você identificar aí qualquer tipo de problema referente à interligação, tá? Opa! Olha quem chegou. Chegou o professor Neto Climatizações, muito obrigado pela presença aqui na live. É um prazer muito grande, hein?
esse é o cara da melhor escola de refrigeração de Caruaru, quiçá de Recife, quiçá, né? Um dos meus maiores desejos que eu tenho hoje é de conhecer a escola do professor Neto lá em Caruaru, tá? Bora lá, vamos marcar, Gabriel, nós desce lá. Aproveitar e conhecer uma cidade natal para os meus pais, né? Eles vieram de lá, então seria um prazer muito grande conhecer a cidade e a escola do professor Neto, que é um cara sensacional, sabe muito, hein? E sabe muito, hein? Sabe muito, nossa. Eu lembro que eu participei de um evento com ele, rapaz, o cara tinha tanto conhecimento que não deu para ninguém, quase ninguém mais falou no evento. Pois é. Só ele, só deu eram ele. 8 horas para todo mundo, né? Mas só ele ficou com 7 horas Ele e meia. ficou com umas 32 horas falando lá direto. Não acabou o slide ainda, faltou o slide para sair. Olha lá, tá convidando, tá convidando. Olha que eu vou, hein, Neto? Olha que eu vou, hein? Não é? É assim. Olha. Obrigado, tá, Neto, por estar participando aqui. Valeu mesmo. Olha aí, Ernesto, Rafael Cortina. Gabriel, usei esses dias um cabo RG6 de Sky. Deve ser aqueles cabos coaxiais, né? Eu não conheço. O cabo coaxial da antena. Na comunicação. Aterrei a malha e usei a alma como sinal. Ficou 100%? Sim, com certeza, Rafael. Vai ficar sem dúvida sempre. Nenhuma. É uma das melhores maneiras de fazer comunicação, realmente. É verdade. Isso que você fez é o ideal para eliminar interferências externas por meio de campo, né? Os campos eletromagnéticos gerados por aparelhos, por cabos energizados com alta corrente, ou uma série de outras coisas, em alguns casos, podem afetar a comunicação. Se eu não me engano, eu já peguei uma vez, foi uma vez que aconteceu comigo um problema de interferência, que a máquina apresentava falha de comunicação em alguns determinados momentos. E aí fomos descobrir que a falha de comunicação só acontecia quando ligava o chuveiro. Por quê? Quando foi feita a instalação, a infraestrutura passa junto com os cabos de alimentação da residência, alimentação geral, né? E quando se ligava o chuveiro, tinha uma alta corrente, isso gerava um campo. Como estava muito próximo ali, gerava uma interferência quando se ligava o chuveiro, por conta do campo. E aí isso afetava a comunicação. Então, eu já peguei fato assim, desse tipo, tá? E aí foi só relocar lá o cabo de interligação, passar, não precisou mexer na infraestrutura, tá? Só foi o cabo realmente da comunicação que foi passado por outro caminho que não fosse próximo a esse cabo de alta corrente. Hoje em dia tem dezenas de milhares de interferências eletromagnéticas aí, radiadas, conduzidas, tem 1 milhão delas, isso aí é normal. Existem máquinas por aí que funcionavam e um belo dia parou de funcionar, porque apareceu alguma máquina, apareceu alguma torre de celular, apareceu algum consumo ali próximo da comunicação e ficou derrubando. É verdade. Muita gente cai do cavalo aí, dá bastante trabalho mesmo, isso aí. É verdade. Olha aí o Clóvis Santos, o Marco Guima. Boa noite. É o Guimarães, Estão querendo ir também, hein? Mas o Marco quer ir no 0800. Mas 0800 não, nós vamos fazer uma excursão aí, quem quiser, emboca na excursão, nós vai lotar um ônibus aí de 40 aí, vamos descer lá no Caruaru lá. É uma caravana, hein? Tem lugar aí, professor Neto, para uma caravana? Vamos lotar um ônibus, vai fazer uma excursão, invadir a escola do professor. Não, muito sensacional. Legal. A escola dele, tu já viu lá, né, meu? É sensacional, não? Muito top, muito incrível top. Lá, tá de parabéns. Tá de parabéns. Aproveito e convido a todos que nos assistem, né? Para aproveitar e vir aqui também conhecer a Escola EletroArc, chamar o professor Neto para vir aqui. Conhecer a EletroArc. O dia que estiver aqui no Rio, podem conhecer aqui uma escola que foi desenvolvida. Guimarães, vai lá na EletroArc, leva a galera lá para conhecer. Isso aí, desenvolvida e preparada para quem quer aprender sobre tecnologia inverter, placas eletrônicas. Bota endereço aí, Gabriel, da EletroArc. Vou botar o link aqui do site, aí lá no site bota tem aí.
Vou botar o link do site, e aí lá consegue ver o endereço. Bota o link. E esse negócio todo que você explicou aí, cara, a galera que quiser aprender, faz como aí para aprender esse negócio aí da comunicação? Você explicou aí tudo direitinho, detalhado, como é que Ó, faz? eu ainda vou terminar, vou concluir, mas para a galera que gosta e assiste esse conteúdo e quer aprender mais, a gente fez até uma abertura assim rápida para quem ainda quer fazer parte do método Inverter Fácil esse ano, tá? E quiser aprender mais sobre a tecnologia inverter, conhecendo sobre as placas, aprendendo a ganhar e faturar alto com o conserto das placas, eu vou estar colocando aqui agora o link, tá? Do site do curso Inverter Fácil. No Inverter Fácil é um treinamento 100% online, tá? Eu não vou falar muito aqui sobre a questão do treinamento, mas eu estou falando para você que está me assistindo aqui que está disponível, tá? Está disponível. Estou colocando aqui agora o site do nosso treinamento que está com inscrições abertas somente hoje, tá? Somente hoje. O professor Neto está aí recomendando, olha aí, sensacional. Somente hoje está disponível aí as inscrições para quem me conhece, para quem vem me seguindo e sabe como que é o fechado o Inverter Fácil, estava fechado, né? Já tinha encerrado lá, né? Sim, as inscrições estavam encerradas. A galera, alguns colegas pediram para entrar ainda esse ano e a gente fez aí uma abertura rápida somente hoje, tá? Por isso que eu estou compartilhando aqui. Tá aberta as inscrições para quem quiser fazer parte desse treinamento ainda esse ano. O link está aí para você poder acessar e adquirir esse treinamento completo sobre reparos de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. É um treinamento 100% online. Todas as videoaulas já estão na plataforma. Você aprende do básico ao avançado de reparo de placas. Tem um suporte, tem um acompanhamento. Vale muito a pena. Eu estava olhando lá, tem mais de 250 aulas, né? É muito conteúdo. E é conteúdo, muito bem elaborado, tá? Bastante teórico, tá indo bem a fundo mesmo. Isso aí. E a gente tem os conteúdos práticos dos consertos nas placas que a gente faz aí por fabricante, tá? Então, tudo que é placa com conserto, com defeito, a gente bota na bancada, grava a aula. Que aqui, como vocês estão vendo aqui atrás, esse é o meu laboratório. Esse aqui é a minha segunda, acho que agora é a minha primeira casa, Ernesto. Que eu chego aqui de manhã cedo, só saio daqui de noite. Aqui é a minha primeira casa, tá? A minha segunda casa é onde eu durmo. Também moro aqui, de vez em quando eu durmo em outro lugar, mas a maior parte do tempo é aqui. Tá assim verdade. Agora. Então, pessoal, quem quiser aprender, quem quiser conhecer, link tá aí no chat, fiquem à vontade. Aproveita que é somente hoje, tá? Literalmente somente hoje. Vai novamente se fechar as inscrições e quem não fizer parte, só quando eu for abrir turma novamente. Tem um comentário da Ismael Gomes, Ismael Games YT, perdão. Estou começando agora na eletrônica. Com esforço, levarei quanto tempo para começar a reparar as placas? Isso é uma pergunta bastante recorrente de quem está começando, né? Eu já ouvi bastante aí, né? Eu posso falar que assim, cara, para você reparar a placa, você pegar uma letra do Gabriel, você pode reparar a placa em 5 minutos. O cara vai falar para tu numa placa de convencional, por exemplo, ó, aqui, ó, o relé tá colado, hein? A condensadora tá ligada direto. Olha aqui, ó. Vamos só substituir o relé. É assim, ó. Aí te mostra como substituir o relé. Em 5 minutos você aprende e pronto. Você já pode estar ganhando aí 250, 300 reais aí do cliente aí. Multiplica aí 10 por dia dessas plaquinhas, quanto é que você vai ganhar por mês? Então, agora, não vou te enganar, não, que tem que estudar eletrônica, que tem que estudar refrigeração, que tem que estudar tecnologia inverter. Aí você viu aí, dentro da tecnologia inverter, a gente tem eletrônica básica, a gente tem eletrônica digital, tem eletrônica de potência, tem bastante coisa para aprender. Agora, uma coisa é você entender de eletrônica e outra coisa é você entender de reparo. Quanto mais você entender de eletrônica, mais fácil dá para fazer o reparo. Mas dá para fazer reparo sem entender patavina de eletrônica. Conheço muita gente aí que trabalha consertando e entende muito pouco de eletrônica. Então, são mundos diferentes
que deveriam, né, andar juntos, mas assim, na prática a gente sabe que a gente tem uma mescla disso aí bastante grande, né, Gabriel? Verdade. Por isso que a gente tem lá dentro do treinamento um módulo específico de eletrônica básica aplicada à tecnologia inverter para ajudar todos que estão começando, para não só ser um trocador de peça, entender a fundo, entender o que você está fazendo, entender os testes, as análises, para ficar fácil aí você conseguir executar os reparos. Como o Ernesto falou, precisa estudar, né? O curso ele não te traz o conhecimento por osmose, você vai precisar botar em prática. Você vai precisar realmente sentar no computador, estudar ou no celular e botar isso em prática. É pegar uma placa, analisar, estudar, fazer os testes, tirar dúvida, que com certeza... Olha, eu tenho exemplos de alunos aí que com um mês de treinamento já estava fera consertando placa, né? Já estava pegando bastante placa consertando. Então, tudo depende da dedicação. Se você se dedicar, lembrando que o curso tem 1 ano de acesso, então você tem basicamente 1 ano tendo conteúdo muito bom. Toda semana tem aula nova sobre o assunto, aula bem elaborada, aula didática. Sensacional, cara. Se você puder aí, depois você abre aí, compartilha aí para nós, dá uma olhada, depois se você puder aí para nós ver se você consegue. Tá, daqui a pouquinho eu sempre que eu abro a plataforma aqui fica pesada, ela não roda o vídeo, mas daqui a pouquinho eu vou. Vê se tu tenta. Teu professor Neto tá cheio de dúvida aqui, ó. Ele quer saber quando ele condena a placa por uma falha de comunicação, se tem um passo a passo. Então, cara, professor, vai, Ernesto, vou deixar contigo aí. Não, eu vou falar só assim, não precisa inventar a roda, tem que ir no mais básico. Você começa pelo principal, que muita gente come bola nisso, né? Por exemplo, toda placa tem aquilo que a gente chama de código de erro. Código de erro. Código de erro é fundamental para dar o norte para todo mundo, seja para o instalador, seja para o técnico na bancada. Então, se ela tiver com erro de comunicação, professor, ela vai te contar que ela está com erro de comunicação. Geralmente você tem lá LEDzinhos piscando, display com códigos lá, está dizendo lá, E1 na Midea, erro de comunicação, CH05 na LG, erro de comunicação, U4, se não me engano, na Daikin, erro de comunicação. 2 vezes o timer. Essa é ficha fácil de achar. 2 vezes o time, 3 vezes o time. Fujitsu aí dando erro de comunicação. Cara, deu erro de comunicação, não necessariamente é no circuito de comunicação o erro, mas é erro de comunicação. Então, ela está dizendo que é erro de comunicação, o que você vai fazer? Qual é o passo a passo? Conferir a interconexão, a interligação, o cabo lá de dentro para fora. E olhar para a cara da placa se ela tem luzinha lá piscando, né? Se ela não tiver luzinha piscando, ela tá morta, né? Como o Gabriel fala, como é que ela fica? Morta. É isso aí. E aí, a evaporadora não é tão inteligente, né, para saber se é circuito de comunicação ou se ela tá morta. Aí ela vai dar como, a evaporadora vai dar como erro de comunicação, mas aí você sabe que você tem que condenar a placa, tem que levar a placa para conserto de qualquer maneira. Então, eu acho que o básico é mais ou menos por aí, né, Gabriel? Isso aí. Observar cabo, cabeamento, terminal, borneira oxidada, tudo isso gera falha de comunicação. Alimentação cruzada. Quando a gente fala alimentação cruzada, o L da evaporadora tem que estar no L da condensadora. Se você inverter isso, se você causar ali uma inversão na alimentação, a gente sabe que por questões de alimentação não tem problema, mas como a comunicação utiliza como parâmetro na grande maioria das placas o N como referência, você vai ter falha de comunicação. Então, dica aí é usar sempre cabos identificados, né, para facilitar. Não é só a comunicação, mas também a alimentação é importante estar sequenciado corretamente. Além disso tudo, ter o cuidado de observar quando a placa da condensadora tem LED piloto, a grande maioria delas tem, observar se o LED está funcionando. Quando o LED está apagado, tudo indica que a fonte está morta, a placa não vai funcionar e vai ter uma falha de comunicação. Esses são os detalhes. E tem um outro porém, né? Quando a gente conhece das placas, das máquinas, conhece ali quem é
a unidade mestra, né? A gente vê ali se ela está gerando algum tipo de sinal, mas isso daí já é um treinamento, um teste que a gente faz aí. O Neto fez uma pergunta importante aqui, eu considero muito importante. Se tem algum atalho para definir se é de dentro ou é de fora. Neto, para mim aqui, eu não sei o Gabriel aí e outras pessoas, mas aqui, ó, se vai trazer para mim consertar, eu explico o seguinte para todo mundo, tenho explicado para todo mundo. A de dentro e a de fora, para mim, é uma coisa só, é uma placa só. São duas placas fisicamente, mas é uma unidade, é comunicação, é essa conversa com essa. E essas duas é que fazem a máquina do cliente funcionar lá no local, beleza? Então, qual que eu levo? A de dentro ou a de fora? Cara, traga sempre as duas. Não, mas eu já vi aqui que a de fora tá ruim. Pois é, mas ela funciona sozinha, independente da outra? Não, né? Traz as duas para mim botar aqui para conversar, para mim ver funcionar as duas juntas, entendeu? É mais importante isso. Às vezes, um caso ou outro que é muito difícil de retirar um ou outra, legal. Mas assim, não está dando para tirar da condensadora, tá bom. Mas você sabe se ela tá boa ou tá ruim? Eu não sei. Bom, então você vai ter que tirar, cara, você vai ter que trazer. Então, eu não me apego muito nesse negócio, se eu vou definir se é de dentro ou se é de fora. Cara, arranca tudo, traz aqui para a gente verificar, ou seja lá quem for aí, né? Tá aqui, eu sei que você não vai conseguir trazer, né? Mas você vai ter que trabalhar com as duas juntas sempre, cara, entendeu? O Neto tá que tá hoje, ó. O Harley falando aí que não conhece o curso do Gabriel, é a hora, Harley, tá aberta a inscrição aí, aproveita que é agora é a hora. Entendeu? Aí você já vai conhecer. Verdade. Lembrando que o treinamento, né, para quem entra faz parte e achar que o treinamento não vai servir para você, ainda tem 7 dias de garantia, onde você cancela tudo, tem o teu dinheiro de volta, eu não fico com nada, onde todo o risco aí é comigo, né? Então fica aí a dica, vale a pena você olhar lá e conferir, ok? Vamos continuar, Ernesto, falando sobre o desenhozinho que eu fiz aqui para a galera poder concluir aqui. Manda bala, depois você responde o Neto aí, que o Neto tá que tá hoje aí. Ih, rapaz, ó. Vamos continuar aqui. Para a gente poder entender esse processo aqui de comunicação, como eu já tinha falado para vocês, pessoal, existe uma separação, né, da placa da unidade interna com a unidade externa, e também existe um circuito intermediário, tá? Existe um circuito intermediário que faz parte aí do circuito de comunicação, ok? Vou apagar aqui para a gente poder continuar. E aí esse desenho simples aqui, para a gente poder entender, né, o processo do passo a passo. Vamos fazer todo o processo, Ernesto, da comunicação. Então, eu já expliquei que existe aí 3 etapas. Vamos fazer agora todo o processo da comunicação. Na minha ideia, a evaporadora começa transmitindo, tá? Então, o microcontrolador aqui, pessoal, da unidade interna, ele vai mandar um sinal, tá? Um sinal. Esse sinal contém um pacote de informação, tá? Em linguagem binária, onde, na verdade, o microcontrolador, pessoal, ele trabalha sempre isolado. Então, ele vai utilizar um segundo componente, que vai ser um componente que vai isolar ele, seria um transistor, para ele ter ganho de corrente, né? Que a corrente do microcontrolador é limitada. Então, para poder isolar e ter ganho de corrente, ele manda um sinal, na grande maioria das vezes, para um transistor. O transistor vai amplificar esse sinal, tá? O transistor ele vai amplificar esse sinal, então esse sinal vai chegar na parte do LED do optoacoplador, tá? Que seria aqui, ó, o Ernesto está aí aparecendo em cima, mas olhando aqui esse optoacoplador aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para a galera poder ver. Tira aí eu Aqui, da cena pronto. aí. Acho que agora foi, ó. Ó, o optoacoplador, aqui. O optoacoplador, ele tem aqui o lado do LED, tá? Então aqui, ó, olha o LED aqui do optoacoplador. Quando esse LED aqui ele é polarizado da seguinte forma. Na grande maioria das vezes eu tenho aqui um resistor,
tá? Ligado à malha de alimentação, 5 volts. Resistor para limitar a corrente, né? E o nosso transistor está aqui, ó. E o microcontrolador manda a informação aqui, tá? E aí o microcontrolador manda a informação no transistor, o transistor basicamente vai ligar e desligar o LED, tá? Basicamente é isso que o transistor vai fazer, vai ligar e desligar o LED. Consequentemente, do outro lado do optoacoplador tem um fototransistor. O fototransistor, resumindo, deixando ele o mais simples possível, é uma chave, pessoal. É uma chave que vai se fechar quando o LED acender. E, de certa forma, você tem uma isolação galvânica, porque não existe comunicação elétrica do LED para o fototransistor. É somente luz. Então, a luz emitida pelo LED, quando o microcontrolador aciona, excita a base do transistor, saturando o transistor, vai ter uma condução de corrente, porque o transistor aqui também vai ser uma chave fechada quando existe o sinal positivo aqui chegando na base do transistor. O transistor vai fechar, conduzindo corrente pelo LED, acendendo ele, forçando o fototransistor a fechar, tá? Então, esse é o funcionamento aí básico e simples do acionamento do fototransistor por meio aí do transistor, tá? Do optoacoplador por meio do transistor, ok? Então, é isso que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá legal? Isso aí. Vamos voltar aqui para a gente continuar. E aí, a gente tem esses dados sendo transmitidos, passando pelo transistor, chegando aqui no optoacoplador, tá? No optoacoplador. Então, esses dados chegam aqui. Só que observem que o optoacoplador, ele isola. Ele vai isolar. Ele vai isolar o circuito ali da unidade, circuito lógico da placa da evaporadora, tá? Vai isolar. Esse outro lado que eu vou mencionar agora, ele também fica na placa da evaporadora, porém ele fica isolado, né? Ele fica isolado da parte de 5 volts. É um circuito que agora a gente vai falar sobre a tensão de 24 volts, né? Na verdade, menos 24 volts. Para que haja uma circulação de corrente aqui na unidade externa, no microcontrolador, porque esse sinal que sai aqui, esse sinal que sai no microcontrolador da evaporadora, que passa pelo transistor, que chega no optoacoplador, na verdade, ele tem que existir agora lá no outro optoacoplador, que seria o optoacoplador responsável aí por passar esses dados adiante para ele chegar lá na unidade externa. É preciso ter um circuito intermediário. Nesse circuito intermediário, a gente tem a seguinte referência. O circuito N é a nossa referência, tá? O circuito N é a nossa referência. É o que a gente chama de GND, né? Ele é a nossa referência aqui. E através dele vai haver uma circulação de corrente elétrica. Imagine que o GND representa 0 volts. Tá? GND representa 0 volts. Lá na placa da evaporadora, nós temos um circuito que representa menos 24 volts. Tá? Então, vamos fazer aqui uma enquete para vocês que estão me assistindo aqui. Eu tenho um circuito na unidade interna que gera menos 24, eu tenho um circuito na unidade externa que representa meu 0 volts, minha referência. Eu vou botar duas opções aqui. Eu tenho a opção A, tá? Opção A, que é uma circulação de corrente nesse sentido, que eu coloquei aí, tá? E eu tenho a opção B, que é uma circulação de corrente nesse sentido. Vocês acham que a corrente elétrica ela vai circular do menos 24 para o 0 ou do 0 para o menos 24? Eu botei aí as duas setas, né? E a opção A e B. Vamos pedir para o pessoal comentar. Enquanto isso, Ernesto, vamos até fazer alguns comentários aí, o que você tem a mencionar, ou eu posso concluir aqui? Pode concluir, meu amigo, pode concluir. Só estou vendo aqui o comentário do Halley aqui, que o cara tá bom que só, viu? O cara já ficou fera aí da teoria aí
das eletrônicas aí, da comunicação das placas aí, viu? Isso. Ele mencionou, ele é LG, né? LG gera os 70 volts, a Midea 24. Isso aí, na LG é na externa, na Midea na interna, isso aí, isso mesmo, tá afinado ele. Tá afinado, tá afinado. Tá bem na fita. E boa noite aí para quem tá chegando aí. Edmilson, José Noel, Gilberto, boa noite aí pra galera aí. Lembrando que a gente está falando de circulação de corrente, não é a real, é a convencional, tá? Circulação convencional, sentido convencional. Eita, tá? agora ficou difícil, hein? Sentido que existe, a gente sabe que existe sentido real, né? Mas a gente está falando de sentido convencional, que é agora o que a gente utiliza. Tudo. E aí? Agora você atrapalhou tudo, pô. Eu tava entendendo até agora. O José Noel quase acertou, né? Ele botou sentido real. Na verdade, é o sentido convencional. Show de bola, o professor Neto compartilhando. Isso aí, compartilhem, pessoal. É o seguinte, a circulação de corrente, pessoal, ela vai sempre existir do potencial maior para o potencial menor, no sentido convencional. Quem é o meu potencial menor aí? É o 0 ou é o menos 24? Quem é menor, 0 ou menos 24? Abaixo de 0. Abaixo de 0, menos 24 é o meu potencial menor. Então, quem é o meu potencial maior? É 0. 0 é o meu potencial maior. Tá? É simples assim. A questão de ser tensão positiva ou ser tensão negativa não importa. O que importa é a diferença de potencial que existe entre os pontos. Se eu tenho um potencial de 0 volts em um ponto e eu tenho um potencial de menos 24 no outro, o 0 se torna o meu positivo e o menos 24 se torna o meu negativo. Tá? Porque o que importa é a diferença de potencial e não o potencial de cada ponto. Tá? Vamos dizer assim. O pessoal tá afiado. Então, pessoal, concluindo aqui, a circulação de corrente ela vai existir do N, ou seja, daqui, ó, do meu potencial da minha referência, tá? Da minha referência para a minha unidade interna, sentido o menos 24 lá, tá? Só que aí, como eu falei, a nossa referência a gente vai usar como parâmetro a ponta de prova vermelha, a ponta de prova preta, tá? Então a nossa referência seria a nossa ponta de prova preta, nosso negativo. Então se aqui é a nossa referência e esse potencial aqui é negativamente 24 vezes maior, a gente tem aqui o nosso potencial de menos 24, tá? Menos 24 volts. Mas a circulação de corrente ocorre do potencial maior para o potencial menor. Tá? Então, esse é o sentido da circulação de corrente, por isso que as setinhas aí estão apontando no sentido convencional da circulação da corrente. E aí vai funcionar assim, para a gente poder concluir aqui, esse sinal aqui, pessoal, esse sinal que está sendo gerado, que vai chegar aqui no optoacoplador, que transmite informação. Nesse optoacoplador aqui, o LED, ele vai começar a piscar. Esse LED vai começar a piscar, claro, na frequência e na forma de onda que o microcontrolador da unidade interna está estipulando. E essa chave aqui do fototransistor vai começar a chavear de acordo com esse sinal. Esse sinal, começando a acontecer, começando a chavear, vai começar a haver uma circulação de corrente elétrica. Vai começar a haver uma circulação de corrente elétrica da seguinte forma. Vai circular uma corrente elétrica vindo aqui do N, que é o potencial maior, tá? Do N, que é o potencial maior, pelo LED do optoacoplador que transmite informação lá para o microcontrolador e vai haver uma circulação de corrente elétrica nesse sentido, tá? Vai passar por esse optoacoplador e vai ao menos 24. Quando ocorre isso, eu tenho aqui o lado do fototransistor, do lado de cá do opto, que vai também começar a chavear uma tensão de 5 volts aqui, que vai entrar aqui, vai começar a chavear para cá,
para gerar o sinal de dados, né? Chegando aqui no nosso RX, no nosso TX. Opa. No nosso TX, vai transmitir dados, vai passar por um transistor, pelo um optoacoplador. Esse sinal vai chegar lá no optoacoplador da unidade externa, que vai transmitir lá, ok? E aí ele transmitiu, beleza, chegou os dados lá. Só que agora, como é que vai ser a informação de volta? A informação de volta continua tendo o mesmo sentido, tá? Porque aqui não inverte o sentido da condução, porque não inverte a polaridade. Mais uma vez, o microcontrolador aqui da condensadora por meio do TX, tá? Ele vai agora transmitir, tá? Por meio do TX, ele vai transmitir, vai vir aqui, tem também um transistor lá, vai acender e apagar o LED que tem aqui no optoacoplador, que consequentemente já vai gerar uma condução aqui, ó, vai gerar uma condução aqui. Esse sinal ele vai passar pelo cabeamento de interligação do sinal, tá? Vai chegar aqui, ó, no optoacoplador, vai fazer o LED aqui agora piscar, que vai gerar o sinal aqui, ó, o sinal no RX do outro microcontrolador. Aí, isso daqui, pessoal, eu já tenho aulas explicando detalhadamente sobre essa questão da comunicação, mas uma coisa que eu ainda não tinha mencionado, tá? Que é de extrema importância para esse circuito. Não. Deixa para aula lá, pô. Tu vai contar aqui mesmo assim? O quê? Não, tem que contar, a galera quer saber, pô. Galera quer saber. Olha lá, comentaram lá, agora que eu tô vendo aí alguns comentários, menos 24, isso aí, show de bola. Ficar afiado, ficar atento. Mas fala, Ernesto. José Noel Rodrigues entendeu agora que ele conseguiu entender como funciona a comunicação. Bom, né? E olha que é apenas um circuito em bloco, não é um circuito detalhado. Eu tenho mais detalhes sobre o assunto. Isso aqui é para a galera que está começar a entender aí como funciona. Lá no curso lá tá super legal a aula. Tem mais de uma aula, acho que tem umas 3, eu acho que tem umas 3 aulas lá. Tem bastante aula lá sobre comunicação. Tá bem também legal. Sobre comunicação RS485 com o esquema levantado, né? Samsung, então o bastante esquema coisa desenhadinho legal. Lá, com o diagrama elétrico lá, não é em bloco não, tá desenhadinho, bem bacana lá. Aproveitar, Ernesto, agradecer, são mais de 60 pessoas nos assistindo nesse momento, então muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aqui. Parabéns, né? Estão parabéns, uma hora dessa aqui, ouvindo nós aqui. É verdade. Mais de 50 likes também, obrigado, tá? A todos vocês, muito obrigado mesmo dá o like coração. aí, que o like é fundamental aí para a gente ficar contente. Verdade. E aí, Ernesto, concluindo aqui, a gente tem um circuito aí desse menos 24 volts, porque a nossa referência aí é o nosso circuito N. Circuito N é a nossa referência. Ele já vai existir lá, não vai ter problema. O único problema é se você inverter. Por isso que eu falo, a referência é o N. Se você inverte o N da evaporadora com o N da condensadora, inverte botando o L, vai dar problema porque você vai mudar a referência. Mas isso daqui é muito difícil, não tem problema que isso possa dar. Mas o circuito que gera o menos 24 volts, esse sim pode dar problema. Eu já peguei problema e a máquina dá falha de comunicação. Ela não recebe comunicação, porque se der uma falha nessa tensão aí, o sinal não transita pelo meio. Tá? Então, nós temos o circuito da esquerda e o circuito da direita, mas nós temos o circuito do meio, que tem uma fonte de menos 24 volts. Né? Tem uma fonte de alimentação própria, né, necessária para que esses componentes e esse circuito funcione. Né? Todo circuito eletrônico precisa de uma alimentação. Esse circuito aí intermediário, como ele está isolado da placa, tanto da interna como a externa, então ele precisa de um circuito próprio de alimentação. Ele aproveita a rede elétrica direto ali, e aí ele tem lá a retificação e a filtragem lá própria
para fazer a alimentação do fotoacoplador aí, dos transistores e dos diodos aí do fotoacoplador, né? Isso, é importante mencionar para o pessoal que nesse circuito aí a gente tem circulação de corrente DC, tá? Tanto é que eu costumo, se você quer fazer um teste de comunicação medindo com o multímetro, na escala DC. Se você sabe agora como funciona, você já sabe que o nosso potencial maior é o N, e o potencial menor é o menos 24. Então, se você coloca ali, por exemplo, vai medir com multímetro analógico, que é legal, você vai botar o potencial maior ali, o N, né? Ou seja, a ponta de prova vermelha no N, a ponta de prova preta vai no sinal, e observe que o sinal vai de 0 a 24. Tá? Então, por aí a gente já tem até uma noção se está incursionando corretamente, indo de 0 a 24. Tá? Por ali também a gente consegue ter um parâmetro legal. Isso nas mideias, tá? Nas mideias da vida, Carre, Springer. Né? Aí a gente já tem também essa referência. Eu peguei esse defeito no circuito menos 24 volts por um Ripple, né? Um Ripple, e o Ripple gerou uma tensão baixa, né? Na verdade, que você vai medir com o multímetro analógico, multímetro digital, ele vai te dar uma tensão média, né? Na tensão DC, e essa vez que eu medi estava dando, acho que era 12, 12 ou um pouquinho mais, talvez, 12 ou, baixo, ou 11, né? Eu não lembro, mas estava baixo. A sorte que eu conhecia esse circuito e eu fui nele, né? Se eu vi que eu tinha comunicação, o circuito de comunicação estava lá, ligado, as placas não estavam mortas, tinha transmissão de dados, eu fui lá conferir o circuito do meio, o circuito intermediário, que gera o menos 24 volts, que na minha ideia, Carre, Spring, fica na unidade interna, tá? Esse circuito, ele existe até para aquelas máquinas convencionais que tem placa na unidade interna e externa, barril de 22, 24 mil BTUs, é o mesmo circuito. Isso que é interessante, né? Não sei se você com certeza você já viu, mas a comunicação que a Midea usa é basicamente a mesma desde aquelas máquinas, né? Sim, não mudou não. É bacana porque você consegue aprender e acaba conseguindo decorar, e aí no dia a dia, na prática, fica bem mais fácil de trabalhar. Isso, Muito então bom. ela usa ali o mesmo esquema eletrônico, né? O mesmo circuito eletrônico, para fazer vários modelos de máquinas se comunicarem. Então, isso é muito legal porque facilita na hora do diagnóstico. Então, você pode estar pegando agora uma Evolution, barril, inverter. É o mesmo circuito, você vai olhar a comunicação, a mesma coisa, feito pelos dois autoacopladores, a fonte de menos 24 está na evaporadora, a parte de comunicação é idêntica, muda, claro, o que elas estão conversando muda, né? Porque são placas diferentes, mas o circuito, o meio físico, é o mesmo. Fica muito bom. Aí quem tá falando que só tem fera aqui, ó, Gabriel Pardo Mestre aí, ó, PMOC aí, ó. Conhece esse cara aí? Conheço sim. Chama Gabriel. Quando chama Gabriel é gente boa? Costuma ser, né? Aí, costuma ser. Gabriel, a gente boa boa. noite, meu amigo. Pô, saudade de você, cara. Quando é que você vai voltar aqui? Precisa passar por aqui de novo. Tamo aí, quem mais? Tem Sérgio Lima que chegou aí, boa noite. RTV, Multiantenas, Vendas e Serviços. O cara tá perguntando um negócio difícil aí, Gabriel. Ó, o cara quer saber quantos diagramas tem, o que está disponibilizado lá, qual é o preço, o que está no seu curso. O valor Tá do treinamento, a gente colocou lá. Eu vou colocar o link aqui, que ele consegue visualizar lá o valor certinho lá do treinamento, tá? Tá lá no site, vou colocar o link aí agora no chat. Questão de esquema, foi o que ele perguntou depois? Quantos diagramas, Fica, esquemáticos que preço de fica e PCIs tem lá? quantos diagramas esquemáticos de PCI de Não várias contei, marcas. Não, isso aí, meu não amigo, contei. é igual perna de cobra, né? Diagrama elétrico. Hoje a gente tem poucos fabricantes que disponibilizam esquemas eletrônicos. Oficial tem pouco, mas que levantou tem alguns, né? Tem alguns que a gente levantou por meio da engenharia reversa, né? Engenharia reversa. Eu tenho bastante esquemas lá por meio da engenharia reversa, que é possível você fazer o download e assistir, acompanhar, fazer os testes.
em cima desses A gente esquemas. tem os esquemas vai fazendo os blocos, né? Do circuito que está lá, de um bloco lá, de um determinado circuito, aí a gente levanta o esqueminha ali todo, daquelas de partes por partes, né? É importante também de assistir lá que a gente tem aulas ensinando como utilizar os datasheets para também pegar esquema. Você pega um IPM hoje, você baixa o datasheet dele, tem lá o esquema de aplicação, né? Você pega um microcontrolador. Tem aula de ensinando a fazer engenharia reversa, né? Tem sim. Isso é importante, isso faz parte, né, das aulas de engenharia reversa. É você fazer o levantamento de qualquer componentes. área de eletrônica hoje não tem jeito. Você tem que aprender a fazer o levantamento de esquema em qualquer área. Não tem jeito. E isso não é de hoje, né? Isso é de uma vida. Eu lembro que eu estava num curso de instrumentação eletrônica no Senai, eu estou falando aí de 1978, 79, e os transmissores, os equipamentos que tinham lá de eletrônica, chamava-se cartões, porque os circuitos estavam numa PCI fácil de encaixar e tirar, né, para a gente deixar um equipamento funcionando em campo rapidamente, né? E depois levava esse cartão para laboratório, e aí você trabalhar no laboratório. E já não tinha o que fazer com esquema, não existia esquema. A gente tinha que fazer o levantamento desse esquema, a gente tinha que fazer a tal da engenharia reversa, né? Isso já era, estou falando do meu início, 1978, né? Então, 1900, então... até hoje continua assim, né? Então esse negócio, tem esquema, não tem esquema? Tem, levanta ele que você vai ter, e dá para levantar, não tem problema, estudando, aprendendo a ler datasheet e tal, você vai fazer de boa, né? Faz parte aí. Verdade. Aproveitar agora, Ernesto, compartilhar aí com o pessoal, né? Tá assistindo aí o circuito do menos 24 volts que eu mencionei aqui, né? Circuito do menos 24 volts, tá? Então aqui nós temos o circuito completo, que nós vamos ver já na evaporadora. Vou dar uma pincelada aqui para a gente poder entender, tá? Pensei que era um dark video que você estava fazendo aí, dark internet aí. Aqui, ó, eu vou marcar aqui para vocês. Isso aqui seria a fonte, tá? A fonte da rede elétrica, né? Seria a tensão de 220 volts, né? Na verdade, a gente tem uma tensão muito maior. Botei aqui de pico a pico, 310 volts, tá? Que é a tensão real. E aqui nós temos aqui a medição, né? Então vamos ver aqui. Medição aí, como você pode ver. De pico a pico, 620. Máxima 310, tensão média RMS 219, né? Como você está vendo aí, tensão da rede elétrica. Então, na placa da evaporadora, pessoal, se pega aí a tensão da rede elétrica, tá? Para se gerar a fonte do menos 24 volts, ok? Então, beleza. Eu tenho aqui, ó, nessa parte superior aqui que eu estou marcando o circuito L, tá? Circuito L, tá aqui nessa parte. E aqui embaixo o circuito N, que é a nossa referência, que eu coloquei aqui, ó, o nosso símbolo de aterramento representa o nosso 0 volts, ok? Então, isso daí é a primeira etapa. E aqui nós temos uma fonte basicamente resistiva, né? Uma fonte resistiva. Como você pode ver aqui, eu tenho um diodo Zener de 24 volts, que faz parte dessa fonte. E aí nós temos aqui a senoide da rede elétrica, que tem aí algumas etapas, né? Tem algumas etapas da senoide, que quando a senoide ela é o semiciclo negativo, começa a se conduzir aqui pelo nosso diodo Zener, segurando em cima do diodo uma tensão de 24 volts, né? Segurando em cima do diodo uma tensão de 24 volts. E aí nós temos aqui um outro diodo que conduz, dá sentido à condução, ou seja, a corrente ela tem um sentido, tá? Ela vai sempre se conduzir do diodo Zener para o circuito L. Então, do N para o L, vai se conduzir sempre do N para o L, como você pode ver aí, ela está sempre se conduzindo no mesmo sentido, porque eu tenho um diodo para dar polaridade, essa condução, eu tenho resistores para gerar queda de tensão, e eu tenho um diodo Zener para garantir uma tensão de 24 volts.
Essa tensão seria pulsante se eu não tivesse aqui um capacitor eletrolítico, eu sinalizei ali, de 100 microfarads, né? Em média 35 volts, pode ser até de capacitância maior em alguns modelos, e um capacitor cerâmico, em média aí 100 nanofarads, para que haja uma filtragem de interferências, né? E aí, em cima desse capacitor, tanto em cima do capacitor quanto em cima do diodo Zener, eu tenho que ter 24 volts. Então já ajuda bastante, porque se é um diodo Zener de 24, em cima dele eu tenho que ter 24 volts, tá? A polaridade aqui, como vocês sabem, é invertida, a ponta de prova vermelha vai vir aqui no cátodo e ponta de prova preta vai no anodo, ou é o inverso? É o inverso, na verdade. É para poder a tensão ficar negativa, mas é só questão de polaridade, não importa. Você vai ver o 24 ou menos 24. Vai existir sempre, independente de você polarizar corretamente ou não, ali no multímetro. Tá? Hoje com o multímetro digital é fácil, porque fica lá só o negativo ali. Agora, antigamente que a gente só tinha um analógico, os ponteiros iam para trás, né? Aí pode danificar. Se você tem analógico, aí você tem que polarizar corretamente, né? Você tem que colocar ali a ponta de prova preta, você vai ter que colocar lá no anodo do nosso diodo e a ponta de prova preta no cátodo. E polarizar, como você vai ver no capacitor, na verdade. Como tem um capacitor eletrolítico no circuito, capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Você por ali ele você tem a consegue... marcação no corpo dele lá, contando para você, para facilitar, né? E aí isso gera uma fonte com um pouco ripple, né? Como você pode ver na simulação aqui, é uma fonte que tem um pouco de ripple, isso acontece de fato, tá? Tanto é que não tem 24 volts, geralmente se encontra 23. Como você está vendo aí na tensão eficaz, que é RMS aí, de 23,9 volts, na verdade fica em 23, alguma outra coisa, tá? Por conta desse leve ripple aí que existe. Na prática também ele existe lá e a gente consegue visualizar. Mas, de fato, você tem que, nesse circuito, encontrar menos 24 volts. Se você tem um problema nesse circuito, você vai ter uma falha de comunicação. Eu peguei um defeito, vou mostrar para vocês onde está o defeito. Deixa eu perguntar aqui se o Ernesto quer fazer algum comentário. Ernesto, quer comentar aí alguma coisa? Não, tá show de bola, apresentação bacana. Só o fato realmente que é uma fonte interessante, né? Uma fonte fast, uma fonte de alimentação sem transformador, FAST. Né? É interessante, né? Só tá lá pegando a alimentação e retificando, né? E fazendo uma quedinha, né? Muito bacana. Verdade. Estou colocando aí na tela, né? Vocês vão conseguir ver a placa eletrônica, né? Uma placa eletrônica aqui de uma evaporadora, tá? Vamos... Se eu consigo mostrar aqui de mais perto. Para poder mostrar aqui para o pessoal esse circuito. Lembrando que é da placa interna, né? A gente acostumamos a chamar de evaporadora, né? Mas no circuito que é quente, a coisa inverte, né? Então... Isso aí, exatamente, tá? Vou aproximar aqui a câmera para a gente ter uma visão legal aqui do circuito, tá? Esse circuito ele existe aqui, ó. Aqui nós temos os dois optoacopladores da comunicação interna, tá? Aqui os dois optoacopladores da comunicação interna. Junto com esses optoacopladores, eu tenho mais alguns outros componentes, mas eu tenho aqui, ó, aqui no cantinho, cada placa tem uma posição. Às vezes eu já vi esse circuito aqui no meio, outra placa que está aqui no meio, assim. Mas, enfim, você sempre vai encontrar um diodo Zener, tá? Fazendo parte desse circuito. Nessa placa aqui, ó, olha aqui nesse canto aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Nós temos aqui, ó, um diodo Zener, um resistor e dois capacitores, ó. Tá vendo aqui? Um diodo Zener, um resistor e dois capacitores, um eletrolítico e um cerâmico. E se você observar, você vai ver que esse circuito aqui, ó, ele tem uma trilha que ele vai levar lá para a comunicação. Observa aqui, ó, a trilha ela vem aqui, ó, ou seja, gerando a tensão de menos 24 volts para o circuito da comunicação.
Junto com esses componentes, a gente tem mais esses 2 resistores aqui que provocam a queda da tensão, tá? Para poder a fonte ser eficiente, então é uma fonte resistiva, né? Então nós temos esses 2 resistores aqui. Na grande maioria das placas, eles são até maiores, dependendo da placa. São resistores de 11K. Resistores de 11K. Já peguei problema aqui, acho que uma vez, num desses resistores. Trabalham quentinho, trabalham aquecidos, né? Isso aí, isso aí. E aqui, ó, em cima do diodo Zener, você medir aqui, DZ, tá? Você identifica o diodo Zener pela sigla serigrafia na placa, DZ, ou footprint, né? Como fala meu amigo Ernesto, essa eu aprendi com ele, né? A pegada da placa. Caraca. Aqui, menos 24 volts em cima desse diodo Zener. Mediu aqui, tem 24 volts, tranquilo, cara. Esse circuito está funcionando. Na verdade, ele fica em 23. Agora, se você não tem essa tensão aqui, está tendo falha de comunicação, analisa aqui, cara. No meu caso, aqui, era o capacitor eletrolítico que estava zerado, capacitância zerada, o Ripple estava elevadíssimo, em cima do diodo Zener, estava tendo 12 ou 15 volts, agora não lembro, mas estava tendo uma tensão baixa porque o multímetro pegou a tensão média e aí, por conta disso, a placa não conseguia se comunicar por conta da falta desse capacitor aí filtrando essa tensão de 24 volts. Parabéns. Muito bom. E aí, Ernesto, o que você achou? Achei sensacional, realmente. E o legal é que essa aula, cara, ela é tão basicona que ela vai servir para 200 modelos de placa aí que tem no mercado, né? Vão seguir exatamente isso aí. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, uma tensãozinha maior, um valorzinho de resistor diferente e tal, mas basicamente é isso aí. Muito bem detalhado. Ficou show de bola. Gostei. Aproveitar e pedir para o pessoal que está aí assistindo, coloquem no comentário aí se vocês entenderam, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram dessa aula, se vocês aprenderam aqui e se vocês agora vão botar em prática, né? Vamos testar. Ver se vocês encontram essas tensões aí, né? Então é importante, eu acho que o mais importante, Ernesto, que eu costumo falar para o pessoal, é começar a abrir a mente deles e mostrar que existe um circuito lá que gera menos 24, mostrar que tem placa, que existe circuitos que geram 70 volts. Então, são detalhes que a galera às vezes não sabe, acha que a comunicação existe ali, é só aquilo que sai do micro e vai lá para o outro micro. Não, existe um circuito intermediário em todas as placas que tem uma fonte exclusiva, tá? Tem uma fonte exclusiva, uns geram 70, como o Harley falou, a LG, e essa fonte vai na condensadora. É uma fonte, na LG, Ernesto, é tão importante que tem modelo que usa um conversor. Tu olhar lá, tem um LNK. Tem modelo que tem um LNK para gerar essa tensão. Então, é importantíssimo você conhecer. É uma fonte específica ali, só para ela. Então, assim como a gente tem essa fonte de 24 na Midea, existe nas outras máquinas também um circuito intermediário, que agora, eu falando isso para vocês, vocês já vão com certeza abrir a mente e começar a procurar, pesquisar, estudar, isso é muito importante. Quem quiser ser técnico de placa de refrigeração, quem quiser ser Gabriel Limatrônico, vai ter que aprender tudo que tem lá no curso no Inverter Fácil, hein? Tem muita coisa lá, hein, para aprender, vale muito a pena. E o mais legal é assim, a gente faz esse compartilhamento na tentativa de mostrar para o público que vai ganhar uma profissão, que vai ganhar uma liberdade, né? Que vai aprender uma profissão que vai carregar para a vida toda e vai ganhar um conhecimento que não fica só na climatização, na refrigeração, na placa do ar-condicionado, não, né? Que pode ser aplicado em diversas outras placas
e industriais mesmo, não estou falando nem nada de residencial, não. Você tem chopeira, você tem máquina de gelo, você tem o diabo a quatro aí usando placa eletrônica, que é análoga, né? Que dá para, com esses conhecimentos aí do curso, vai lá utilizar tranquilamente, vai abrir um leque gigantesco, seja como funcionário de uma empresa, né, que vai conseguir melhorar o salário, vai conseguir melhorar o andamento dentro da empresa, ou como autônomo, né, atuando para si mesmo, ou até para fazer um bico, né, para querer ganhar uma renda a mais, aí, uma Uma renda renda extra. extra, né? Então, o curso ele abre uma porta enorme aí de possibilidade de ganho, de faturamento real, né? Então, é um conhecimento que você vai carregar para a vida toda, né? Não é isso, não? Ó, o Paulo chegou na área aí. Grande Paulo, grande abraço. Ezequiel, boa noite. Grande abraço. Quem está falando aí? Um dia eu vou saber tudo. Opa, um dia você não vai saber tudo, não. Só quem sabe tudo é Deus. Não fala assim, não. Vai demorar para saber tudo. Não. Ernesto está aí com quase 100 anos de eletrônica. Obrigado, Gabriel, pela parte que me toca. Ainda tá sabendo pouco, né, Ernesto? Rapaz do céu, nem me fala. Eu costumo falar que, basicamente, a gente que trabalha com manutenção, a gente recebe migalha, né, cara? Porque o que realmente a galera sabe aí, a galera que projeta, a galera que faz esses projetos, a gente não tem ideia do quanto esse pessoal sabe de coisa, sabe de informação, que a gente não faz nem ideia do que é, do que acontece. E a gente só fica exatamente basicamente com migalhas, né? Que é coisas que a gente vai E é o pescando, que a gente seguinte, vai cara, e vendo. vale muito dinheiro que é escondido a sete chaves, né? Se esconde Fora a sete isso. chaves. Essa migalha que a gente arranca com unhas e dentes da placa ali, né? Estudando, quebrando a cabeça, Não é ninguém que dia traz nada pra e gente, né? noite, né? A gente sofrendo. Hoje que a gente ainda vive uma era de compartilhamento, né? Que a gente consegue fazer grupos e tal, que a gente consegue ir juntando uma ideia com outra, né? Um conhecimento de um com o conhecimento de outro, vai ajudar bastante. Mas a maioria a gente tem que ralar mesmo, sentar aqui, gastar horas aí, ter boa vontade, ter determinação e entender que vale a pena. Vale a pena porque esse conhecimento você usa ele novamente, 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 e aí é que dá o dinheiro, né? Você consegue usar isso diversas vezes. Né? Uma vez adquirido, você passa a utilizar ele, aí você tem rendimento bom, né? Verdade. Conhecimento, eu acho que é o melhor investimento que todos nós podemos fazer, porque é o que nos dá retorno, né? Não. Ernesto, nossa, Diga. estamos aí com quase 2 horas de live, mais de quase 60 pessoas aqui nos assistindo, e eu queria caminhar agora para o encerramento. Eu sei que você está com placa aí a balde para consertar, hein? Tem um pouco, tem um Vai pouco. trabalhar até umas horas hoje, né? Era bom que eu tivesse essa saúde toda, que eu pudesse virar 24 horas, serviço não falta, serviço tem. Dá para a gente ficar aqui a noite toda, a semana toda, sem parar. Tá cheia. É importante a Tá galera cheia. saber que esse ano acho que você já até parou de receber placa, né? Só se o cara deixar aí sem. Sem previsão, né? Hoje eu coloquei nos grupos que a gente tem aqui de Mas você trabalho. faz isso, Ernesto, você é muito mal, cara. O pessoal fica chateado realmente, porque a opção de conserto por aqui, né, é pouca na região, né? Então é um mercado deficiente, e então os instaladores têm uma necessidade muito grande. Porque consertar, cara, é uma opção muito boa para o cliente, para o instalador e para o próprio técnico que conserta, né? É uma opção boa. Apesar de o fabricante ter uma aversão gigantesca, né? Eles têm os motivos deles lá, né? A gente sabe, mas assim o nosso trabalho ele é extremamente necessário, seja para o cliente, né? Por uma questão de custo e para o próprio fabricante se beneficia, né?
Porque uma vez que a gente consegue manter a máquina dele lá funcionando, que a gente conserta, repara, e ele não sente muito esse problema, não sente muito essa dor, ele vai falar bem da marca, ele vai continuar com a marca. Se o sujeito tem uma máquina caríssima lá, bacana, top de linha, com a tecnologia fantástica, mas na hora de consertar, você tem que botar tudo novo lá e fica uma fortuna, ele tira e vai botar a mais baratinha lá e nunca mais vai querer saber daquela marca. Então, o conserto, ele acaba beneficiando diretamente o próprio fabricante, né? Infelizmente, a fábrica não reconhece oficialmente essas coisas, né? Mas eles sabem que redunda nisso, né? Na boa imagem da marca, né? Que vale muito isso, né? É verdade, é verdade. Ernesto, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, por você estar aqui, estar disponibilizando o seu tempo, que eu sei que é precioso. Então, mais uma Imagina. vez, queria agradecer muito e de coração por você ter participado dessa live, ter feito esse bate-papo, ter feito seus comentários, ter respondido a galera. Então, meu muito obrigado de coração, Ernesto. Imagina. Que é isso. Você sabe que você é meu filho, você é meu irmão, você é meu sócio, você é um parceiro, tamo junto. E quantas vezes você me chamar, você sabe que eu vou estar aqui. Não tem problema nenhum, não. E espero que sejam muito mais vezes. Me chame. Com certeza, com certeza. Aproveitar e agradecer a presença de todos que participaram. Paulo está aqui, Paulo Ricardo, né? Rafael Cortina, Ezequiel dos Santos, Daniel, Olimar, Gilberto, Alves Elétrica, Harley. Muito obrigado a todos. Professor Neto, Gabriel Pardo, todos que participaram, que fizeram Renato presença aqui na live. Paiotti, Renato Olimar, Paiotti. Cortina, Balônica e por aí vai. Hoje foi muita gente participando, então desculpa se eu não falei o nome de alguém, mas muito obrigado, tá? De coração mesmo por ter ficado aqui. Espero demais que tenha gostado. Corajosos, Isso, corajosos guerreiros, é merecem. verdade. Não, se Anilton, você, Anilton Figueiredo, Jailton Santana e por aí vai. então, Galera, muito obrigado. se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no Importante. canal, você que ainda não é inscrito, dá esse apoio aqui. Muita gente às vezes assiste as aulas, assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Não dá E like. não dá like. Então, pessoal, não deixe de prestigiar. Não vai te custar nada, não vai custar nada. Pelo contrário, você vai estar apoiando um canal que traz conteúdo bacana, que traz gente bacana para conversar, para fazer um bate-papo sobre conserto de placa eletrônica, e sempre tem aula bacana, sensacional. Então não deixem de se inscrever, dê esse apoio aqui para o canal. E também, né, se você não gostou, dá dislike, né? Fica à vontade. Mais Dá uma vez, não, dá. Ernesto. No meu não. Mais uma vez, Ernesto, muito obrigado. Vou deixar você fazer suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento. Valeu, não dá dislike não, dá trabalho fazer a coisa, não dá dislike não, cara. A gente faz de coração, a gente se esforça, manda bala aí, pá, ajuda nós. Faz comentários aí criativos, faz comentários progressivos, faz comentários bons, faz comentários críticas construtivas, Mais pode de fazer 90 tudo. likes, hein, Ernesto? Mais de A 90 likes, gente mais de 90. Muito obrigado, né? Muito Muito obrigado. obrigado. Faz comentário construtivo, é uma crítica construtiva e a gente melhora, né? A Verdade. gente melhora, a gente está aqui para isso, né? A gente É, não é rei da verdade, a gente não é rei da sabedoria, a gente não sabe tudo. A gente faz da nossa maneira simples, dentro do nosso conhecimento, né? Mas se quem tiver melhores instruções para nós, passa aí que a gente repassa, a gente compartilha. Nós estamos aqui compartilhando de coração o nosso saber aí, né, que é muito pouquinho, né, como o Gabriel falou, a gente sabe muito pouco, o que a gente sabe é do nosso esforço, do dia a dia aí, e do compartilhamento de todos vocês aí também, a gente sempre compartilha, sempre aproveita, a gente aprende, eu aprendo muito aí com a galera aí dos grupos aí, aprendo bastante conversando com o pessoal, com a experiência,
Porque a gente sabe que é um mundo gigantesco da eletrônica, do ar-condicionado, do inverter, é um mundo muito grande, são milhares de placas, de modelos, de formatos, de defeitos, derrubando a gente do cavalo, e a experiência de todo mundo conta, e hoje, com essa era do compartilhamento, é maravilhoso, é muito bom, né? Então, a gente aprende e imediatamente já põe em prática. Isso é fantástico, isso é rentável, isso gera dinheiro, é muito legal, vale muito a pena. A gente tem lá o nosso canal lá, Decol Eletrônica também, tem mais de 100 vídeos lá. Aproveita lá, assiste lá, aprende, né? Compartilha, dá like para nós lá também. É muito legal, faz comentário lá. Agora eu estou fazendo cinema mudo lá, tem uma série de, de vídeo lá de cinema mudo lá, mas vale a pena lá. Tá bom? Obrigado, Show de gente, bola. guerreiros, parabéns a vocês aí por ficarem aturando a gente aqui até essa hora aí. Tamo junto. Para encerrar, tem uma última perguntinha aqui, Ernesto. Olha aí, o Diga. Nivaldo Vicente Paula. Gabriel, eu consigo consertar uma placa mesmo não conhecendo nada de eletrônica? É possível, você pode consertar uma placa sem conhecer nada. Você viu uma aula, eu trocando uma peça em um sintoma igual, provavelmente você vai conseguir resolver, mas eu não sei se isso na hora. é interessante, né? Eu acho que é importante você Vou falar aprender. para você, Gabriel, que é assim que começa. É assim de que fato. muita gente começou e virou cobra hoje em dia, e começou assim. Você assim começa assim, mas é importante você saber aonde você quer chegar. Se você quer isso mesmo, você quer crescer nesse segmento, você tem que estudar eletrônica, dentro do treinamento Método Inverter Fácil, está com inscrições abertas, tem lá eletrônica básica aplicada, tecnologia inverter, você aprende todo o processo de conserto de uma placa, do básico ao avançado, inscrições abertas somente hoje, link está aí no chat, se você quer fazer parte esse ano ainda de uma turma, de um curso sensacional de conserto de placa, são muitos alunos, né, Ernesto? Tem aluno hoje no Brasil inteiro, todos os estados do Brasil. Ó, bacana, né? Não é qualquer treinamento não, tá? Um treinamento muito parabéns. Show, preparado e feito com carinho, 1 ano de acesso para você que quer aprender a consertar a placa. Link está aí agora no chat, não deixe de conferir, tá? Mais uma vez, Ernesto, muito obrigado. Importante mencionar da revista, quem ainda não baixou a revista, vou também deixar o link, vou deixar o link aqui para você poder baixar a revista, edição de novembro e dezembro, onde nós temos um artigo do nosso ilustre amigo Ernesto, que fez um artigo lá na revista C. Newton Braga, uma revista milenar sobre eletrônica, cara, que tem muito conteúdo bacana. Se você ainda não conhece os artigos do Newton C. Braga, estou botando o link aí para você baixar a revista, conhecer a revista, e através daí você vê o mundo de informação, né? Conhecer o site, porque é um mundo, cara, eu acho que o site é gigante. Como o Ernesto falou, é algo, tinha que estar no Guinness Book de tanta informação. Acho que é o maior site com informações sobre eletrônica do mundo, cara. Sensacional, muito legal. Sensacional mesmo. Para quem gosta de eletrônica, para quem quer começar a eletrônica, para quem gosta de tecnologia, quer saber das últimas notícias de tecnologia, para quem quer saber de circuitinho simples, de coisa antiga, tá tudo lá. Isso aí. Vamos prestigiar a revista, baixando aí gratuitamente, que lá tem um artigo sensacional do nosso amigo Ernesto, tá aqui, ó, tá aqui do nosso lado aqui, fazendo presença, fez um artigo sensacional lá, para você ver que o cara não é pouca coisa não, o cara escreveu um artigo em uma revista de conteúdo de eletrônica de muito e muito tempo, uma revista renomada, então, muito obrigado, Ernesto, por você estar compartilhando seu conhecimento de várias formas, mais uma vez, muito obrigado. E eu encerro por aqui, pedindo para você que está me acompanhando aí, colocar no comentário aí, comenta o que você quer ver nas próximas aulas, para a gente entender o que a galera quer saber, para a gente ir preparando conteúdo. Vai colocando aí no comentário, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, boa noite para todos vocês, fiquem com Deus. Vai, Ernesto, finaliza aí. Boa noite, um abraço, galera. Fiquem com Deus. Pode encerrar, que tem mais na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.